Bom, boa tarde a todos, a mais uma reunião do Web. Hoje, como palestrante, temos o João Eduardo, que é orientado pelo professor Ricardo Dias, falando sobre uma consultoria ambiental dos estudos do dano causado do desastre de Mariana, que no último dia 5 já completaram 5 anos desde o rompimento da barragem. João, passo a palavra para você. Ok, obrigado, Ale. Primeiro queria agradecer o pessoal do Lab aí, a Germana, pelo convite da palestra. Então, é isso aí, como você falou, agora no último dia 5, completou 5 anos do desastre, né? Então, veio bem a calhar essa palestra. Eu participei de um estudo ambiental lá da região, dos danos afetados, na comunidade de morcegos, em específico dessa minha área, né, que eu tenho formação. Então, eu sou biólogo, eu tenho mestrado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná, e fiquei um tempo, logo após o mestrado, fiquei um tempo trabalhando aí, uns 10 anos trabalhando com consultoria ambiental. E o último trabalho que eu realizei foi justamente um trabalho diferente, né, que não é de praxe na consultoria, que foi do dano causado no desastre de Mariana. Então, aqui na palestra eu pretendo primeiro falar sobre a consultoria ambiental, porque assim como eu acredito que muitos não saibam direito, né, eu saí da graduação sem saber o que era consultoria ambiental, fui aprender só depois do mestrado, no final do mestrado que eu fui ter alguma experiência com isso e com pessoas trabalhando. Então, eu pretendo contar um pouquinho do que é a consultoria ambiental e minha experiência pessoal na consultoria, os trabalhos que eu realizei, cada diferença de cada trabalho que eu realizei na consultoria, que foi sempre nessa área mais com comunidades de morcego e outros mamíferos também. E, por último, eu vou falar do desastre em si, desse trabalho que eu realizei lá, no rompimento da barragem de Fundão, e desse estudo. Primeiro eu vou mostrar um vídeo para vocês lá da empresa que eu trabalhei, né, que é do Lactec, um vídeo que eles fizeram sobre todo o desastre, como foi o nosso estudo, que durou 2 anos, lá, terminou agora em 2019, foi 2018, 2019. Então, como foi, para entender, relembrar como é que foi o desastre lá, né? A gente acaba confundindo, porque depois teve o desastre de Brumadinho, então vou relembrar como é que foi esse desastre lá, os desafios que a gente enfrentou para conseguir avaliar o dano, né, para ter noção da magnitude do dano, no meu caso, na comunidade de morcegos, o diferencial desse estudo, porque, como eu disse, não é de praxe na consultoria e nos trabalhos, então, o que a gente teve que bolar e sair do que a gente vinha fazendo para conseguir realmente avaliar esse dano, né, que ocorreu lá no leito do Rio Doce. E também vou contar os resultados que a gente obteve através desse estudo. Também há pouco tempo, há menos de um mês, foi publicado, a gente tinha um contrato de sigilo, então não podia apresentar os dados, e há menos de um mês foi publicado esse trabalho do Ministério Público Federal, no site do Ministério Público Federal, então a gente foi liberado de conseguir falar sobre o trabalho e apresentar até os resultados. Então também foi uma coisa que veio a calhar. Então, o que seria a consultoria ambiental, né? A gente não tem essa noção, mas como que começa esse trabalho de consultoria ambiental? Que ele não, pelo menos na faculdade, a gente não tem essa noção, né? O que trabalha um consultor, um profissional consultor. Aqui, no caso, vou tentar também falar tanto o biólogo, que é o meu caso,
como o médico veterinário também. Geralmente eu trabalho com o médico veterinário, maioria é biólogo, 70%, 80% dos meus colegas são biólogos, mas eu trabalho bastante também com médico veterinário na consultoria ambiental. Então, também é um profissional sempre presente na consultoria ambiental. Então, segundo o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de uma vida sadia da população. Então, segundo esse artigo, né, para ter um meio ambiente equilibrado, qualquer atividade que possa causar, atividade ou empreendimento que possa causar algum impacto ao meio ambiente, é preciso ocorrer um licenciamento, uma licença ambiental dessa atividade ou desse empreendimento. E isso é feito, e para ocorrer essa licença, que é através de um órgão ambiental competente, que pode ser municipal, estadual ou federal, é preciso que esse órgão, para liberar essa licença, um estudo do impacto que vai ter. Esse licenciamento ambiental, geralmente, a licença é dividida em 3 etapas, né? O licenciamento. Tem a licença prévia, que ela ocorre antes de qualquer construção ou qualquer atividade potencialmente que causa impacto, né? Nessa licença prévia, geralmente, o que a gente costuma fazer nos estudos é o estudo de impacto ambiental, que através desse estudo de impacto ambiental ele vai gerar um relatório de impacto ambiental. E tudo isso é feito através da resolução número 1 do CONAMA, número 1/86, que estabelece as diretrizes gerais da elaboração desse estudo. E, posteriormente, precisa de uma licença de instalação do empreendimento, da atividade impactante. E, por último, a gente faz a licença de operação, que é para o empreendimento poder operar. E essa licença de operação, ela é passível de renovação. Então, de 2 em 2 anos, ou dependendo do órgão ambiental, ele vai dar esse intervalo que precisa da renovação da operação. Então, atividades impactantes como usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, linhas de transmissão, a gente costuma ficar monitorando depois de um tempo, conforme até os dados gerados nos primeiros relatórios, e posteriormente da necessidade de uma continuidade desse estudo para continuar operando o empreendimento, a usina, ou o que for essa atividade que causa impacto. Eu vou sair um pouquinho dessa parte mais burocrática e legislativa do resgate em si, até porque eu não tenho formação tão forte nessa área. Eu vou passar mais para a minha experiência pessoal, o que eu já fiz na consultoria ambiental, como eu consegui esses trabalhos, como ocorre na prática realmente esses trabalhos, né? Então, como eu disse, na minha formação acadêmica eu não tive nenhum preparo direcionado para isso, né, para consultoria. A gente não sabe como ocorre, para que precisa. Então, foi com o pessoal que eu conheci no mestrado, que a gente trabalhava com isso. Eles me chamaram para um trabalho, precisava de auxiliar de campo na época, e comecei a trabalhar com isso. Eu fui auxiliar, geralmente trabalhando, como eu disse, com morcego e outros mamíferos, que eu já trabalhei também, e 90% do trabalho ocorre assim, né? Geralmente alguém que trabalha acaba indicando, e você acaba cada vez mais, quanto mais trabalhos você vai pegando e tal, fazendo, você vai aumentando sua rede de contatos e cada vez mais você consegue trabalhar na área, né, de consultoria. Teve um trabalho que eu consegui mandando currículo, que eu vi que precisavam, que foi um trabalho diferente também, que ocorreu lá no Pará, no Rio Tapajós, que esse eu não conhecia diretamente ninguém,
Eu mandei o currículo, me chamaram para trabalhar lá, um trabalho bem diferente, eu vou falar dele também, de uma hidrelétrica lá do Rio Tapajós, bem diferente o trabalho. Entre os trabalhos que eu já realizei, né, tanto de monitoramento quanto de resgate de fauna também, foi implementação, duplicação de rodovias, de ferrovias, construção de hidrelétricas, como eu falei, né, de pequenas centrais hidrelétricas também, parque eólico, que no caso específico de morcego também é muito importante o monitoramento da comunidade de morcego, assim como linha de transmissão também, construção de fábricas, ampliação de fábrica também, tudo isso que possa causar algum impacto, precisa do consultor trabalhando para realizar esse estudo do impacto, né? Assim como também para morcego é fundamental o estudo em minas, né, de cimento, para a construção de minas de cimento, que geralmente são em cavernas, que habitam uma comunidade de morcego e outros indivíduos, né, e outras comunidades, não só, como de invertebrados também, que são importantes para o estudo, né, para realizar, para saber se o impacto que vai causar o empreendimento em si. Então, falando das particularidades de cada estudo que eu fiz, que eu acho interessante também comentar. Aqui no caso da duplicação da BR-101, no Rio de Janeiro, foram 3 trechos no Rio de Janeiro que eu participei do estudo. Então, teve um diferencial aí, que foi o monitoramento dessas manilhas, os quais os morcegos acabavam se utilizando, tanto as manilhas antigas dos trechos não duplicados, que precisaram ser reformadas, até destruídas, que tinha uma comunidade de morcegos ali, então que foram diretamente afetadas, assim como manilhas que funcionam como passa-bicho, né, que também é um pouco controverso assim como os corredores de fauna, é meio controverso isso, porque acaba selecionando algumas comunidades, mas o que não deixa de ser fundamental o estudo também, para saber como que está afetando a comunidade local, né, de fauna. Então, no caso de morcegos, era uma coisa muito importante, porque eles utilizavam as manilhas tanto como para passar, como também de abrigo, né, que acabava sendo um ambiente ideal para muitos se abrigarem. Então, teve esse diferencial desse monitoramento. Aqui nessa foto dá para ver também, já está até na construção, então esse aqui era uma licença de operação da BR-101, então já a última licença para começar a utilizar, mas posteriormente é importante também que tenha essa renovação dessa licença para saber o impacto que continua causando no local, né. E na construção de hidrelétrica, tem 2 estudos aqui que eu acho legal, que eu participei, que foram diferentes, que não é comum, e tiveram presença também de veterinários. Aqui na foto que eu estou com um bugio, eu monitorei a área de vida dos bugios e o impacto que o reservatório da hidrelétrica causou na área de vida de alguns grupos de bugio ruivo. E para captura, a gente precisou, lógico, de médico veterinário, tanto para capturar, quanto para acompanhar a saúde dos animais, né, que no caso foi um colega que eu tenho, que é o Paulo Mangini. A gente realizou a captura, bem sucedido, de 3 indivíduos, então acompanhamos ele durante 2 anos também, os grupos. Foi um trabalho bem interessante e diferente, que não é comum também na consultoria ambiental. E aqui, nessa foto do barco, é aquele estudo que eu falei, da hidrelétrica lá do Rio Tapajós. No caso dessa hidrelétrica, o estudo foi interrompido esse ano, ou 2019, um dos anos, então não vai ter era um estudo prévio, né, então provavelmente não vai ter a hidrelétrica lá, principalmente por causa do impacto
que ia causar lá o reservatório, né? Ia alagar uma área muito grande e área indígena também. Nesse trabalho teve problema com comunidade indígena, conflito com comunidade indígena. A gente foi repor uma campanha que sequestraram biólogos indígenas, então teve um conflito, a FUNAI precisou resolver, e a gente foi diferente também, porque a gente precisou de até escolta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, então foi uma força-tarefa grande para realizar esse estudo, que agora vai acabar não realizando a hidrelétrica. Então, como eu falei que é importante para a comunidade de morcegos o estudo também de parques eólicos, porque existe colisão de morcegos, aves também, nas turbinas, então precisa fazer um monitoramento diferenciado. O trabalho com rede de neblina, não sei se todos sabem, mas ele é feito geralmente, o trabalho de morcegos, da comunidade de morcegos, ele é feito geralmente com redes de neblina. E a rede de neblina ela é um método muito seletivo para uma família de morcego, e geralmente para os gibros. E para esse tipo de empreendimento, que são parques eólicos ou linhas de transmissões que são muito altos, ele acaba impactando outras famílias de morcego que voam mais alto, que são mais difíceis de serem capturados com a rede de neblina. Então, a gente precisa fazer um monitoramento bioacústico também, para saber a atividade dos morcegos próximos aos parques eólicos, às linhas de transmissão. Então, são trabalhos diferenciados também que tem que ser realizado para cada tipo de impacto, né? Então, se a gente provavelmente colocar só a rede de neblina, não vai estar avaliando o impacto que causaria esse tipo de empreendimento, né? No caso em Minas também, que, como eu disse, para exploração de cimento e outros minerais que precisam, geralmente eles explodem, né, acabam com as cavernas, então a gente precisa saber a comunidade de morcegos também, que está utilizando essa caverna, que será impactado com esse empreendimento. Então também é um trabalho diferente, que a gente precisa, quando possível, capturar, senão a gente precisa observar nos abrigos, onde que estão os morcegos e tentar identificar as espécies, quais serão impactadas, né? E também não podia deixar de falar que esse é imprescindível a participação de médico veterinário também, que é o resgate de fauna. Então, toda atividade que precise de uma supressão vegetal, aqui no caso, né, vocês podem ver que tem uma escavadeira derrubando a vegetação ali local. Aqui foi um trabalho de uma ampliação de uma fábrica de cimento também, no Ceará. Então, era um ambiente de caatinga, já não tinha árvores de grande porte, tinha poucas árvores de grande porte, então a supressão vegetal ocorria assim com escavadeira, né? Mas eu já participei também em PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, as quais tinham árvores de grande porte, figueiras muito grandes, que era feita a supressão com motosserra e é uma outra logística, e nesse caso, como eu disse, é imprescindível a participação do médico veterinário. Então a gente precisa vistoriar as árvores, a vegetação que vai ser suprimida, para saber se tem algum animal, para saber se tem ninho. Caso a gente não veja, que ocorre também, saber se após a derrubada dessa vegetação ocorreu algum dano, e aí entra o médico veterinário também para tratar os possíveis animais que forem afetados. Geralmente existe setas, né, para tratar esses animais, e posterior soltura numa área adequada de soltura. Isso quando a gente não consegue fazer o afugentamento, né, porque sempre evitamos o contato e o estresse dos animais, né, mas quando não é possível a gente realiza captura e soltura numa área adequada, ou até destinação a cativeiro dos animais, né, que precisarem serem destinados para cativeiro. Bom, então,
eu acho que agora a gente pode já partir para o último trabalho que eu realizei, né, lá em Mariana, que foi o estudo do impacto de lá, do rompimento da barragem de Fundão. Então, como eu disse, eu vou mostrar um videozinho lá do LACTEC, um vídeo de 5 minutos, e explica muito bem, é muito bem narrado, também foi publicado há poucos dias por essa empresa, LACTEC. Mas antes eu só vou explicar como é que a gente acabou trabalhando, né? Como é que tanto o LACTEC quanto como é que foi o passo a passo de se exigirem esse tipo de estudo e como é que ocorreu. Então, como foi dito, o desastre ele ocorreu dia 5 de novembro de 2015. Em 2016, através de um termo de transação e ajustamento de conduta, foi criada uma organização não governamental chamada Fundação Renova, e essa ONG foi criada pela Vale, pela Samarco e pela BHP Billington, né, que são as responsáveis pela barragem de Fundão. Então, eles criaram essa Fundação Renova para realizar o estudo e mitigação, enfim, e retratação de todo o impacto causado pelo desastre. Isso foi em maio de 2016. E eles começaram realizando esse estudo, mas o Ministério Público Federal, também junto dessas empresas, precisaram pedir um novo estudo de uma empresa idônea, que foi aí que foi feita uma licitação e venceu essa empresa LACTEC, que é uma empresa de Curitiba, né, também que realiza consultoria ambiental, e eu tinha um contato na LACTEC e me chamaram para coordenar a parte de estudo com morcego, né. Então, aqui está um mapa da bacia do Rio Doce, né, vocês podem ver. Então, aqui está, nessa linha tracejada, está subdividindo o Rio Doce, né, no Alto Rio Doce, que a gente chama também de compartimento 1, aqui que foi essa onda de rejeito, né, que apareceu nas filmagens e que causou esse impacto tão grande. Aqui houve a perda de habitat. Aqui realmente foi uma onda muito forte de lama que varreu a árvore, tudo, pedras de toneladas, assim, do tamanho da caminhonete, eles foram levadas quilômetros. Então, só para ter uma noção da força que foi essa onda de lama, casas, os carros que vocês viram lá em Bento Rodrigues, né, que foi a comunidade mais afetada, que foi onde morreu essas 19 pessoas, 18 foram encontradas 18 pessoas mortas, e uma foi desaparecida e dada como morta depois. E, se eu não me engano, todas lá de Bento Rodrigues mesmo. Então, aí existe uma barragem dessa usina hidrelétrica de Risoleta Neves, que é chamada lá também de Candonga. Nessa barragem, ela conseguiu parar essa onda de lama. E a partir de então, aqui o prejuízo, o dano que a gente começou a avaliar é no rio, né? Então, o leito não foi afetado em perda de habitat e nessa onda, né, nesse impacto, mas foi afetado na qualidade da água e na própria característica da água em si, né? Porque essa lama ela é muito viscosa, né? Segundo a Vale, a Samarco, a separação que eles fazem, né, para se tirar o ferro, que lá é a extração de ferro, é toda mecânica, então não há nenhuma insumo, não há não colocam nenhum elemento químico a mais para se tirar esse ferro. Mas a própria estrutura do rejeito, o rejeito naturalmente ele apresenta uma formulação química que causa um impacto grande na comunidade local, né? Não só de animais, como vocês viram, também na população ribeirinha, até a foz do rio, e continua no oceano por alguns quilômetros ainda.
Então, é um impacto muito grande. Só para ter mais uma imagem explicando. Então, lá tinham 3 montanhas, é literalmente uma montanha de rejeito, né? A gente não tem noção aqui falando, mas eles vão retirando o ferro, né? Eles peletizam esse ferro para indústria, enfim. E o que vai sobrando é areia e sílica, né? Areia e lama mesmo. E essa lama é colocada em montanhas, são feitas montanhas enormes, gigantescas, a gente não tem noção do volume que é. Lá a gente teve, quando visitou, noção disso, porque a maior montanha de rejeito, que seria Germano, são 2, né? Germano 1 e Germano 2, essas não romperam. Ainda bem, seria muito pior o desastre se essas tivessem rompido. Foi a terceira abaixo, né, que foi a de Fundão, que rompeu e também levou a de Santarém junto, né. Então foram essas 2 que causaram impacto. Então a gente conseguiu ver a mina de Germano, ela está lá, quando teve a visita técnica lá em Mariana, e existe um caminhão que faz o trabalho de mineração, que eles chamam lá de caminhão fora de estrada, que é um caminhão gigantesco. Existe até um caso de acidente na Vale, que um caminhão desse passou em cima do ML200, com o motorista, acabou matando, infelizmente, a pessoa lá, e o motorista do fora de estrada nem sentiu passar em cima do ML200, só para vocês terem noção do tamanho que é esse caminhão. A gente viu uma sequência de uns 15 desse em cima dessa montanha de rejeito, e parecia uma formiguinha, assim, de tão pequeno que era o caminhão perto da montanha. Então, realmente é um volume de lama, de rejeito, muito grande. Lá no vídeo está falando de 44 milhões de metros cúbicos, aqui já é 62, independente, né? Aqui equivalente a 10 lagoas Rodrigo de Freitas. Já é uma coisa absurda, assim, que a gente não consegue ter a noção só vendo os números. Segundo aqui, houve um abalo sísmico nesse período, e acabou ocasionando o rompimento da barragem de Fundão, que, assim como eu disse, levou a barragem de Santarém, caiu no córrego Santarém, essa onda de rejeito, foi para o Rio Golacho do Norte, e, por fim, até o Rio Doce, né, até a formação do Rio Doce, e chegou até o Oceano Atlântico. Então, aqui, Bento Rodrigues tinha uma população de 612 pessoas, que foram todas afetadas, né? Dessas, infelizmente, 19 perderam a vida. Até hoje, não foi estão construindo ainda, depois de 5 anos ainda estão construindo a Nova Bento, que eles estão chamando, a gente passou por lá agora, ano passado, para fazer o monitoramento, vimos lá construindo, é uma cidade nova, assim, na verdade é uma cidade construindo uma cidade, é um empreendimento enorme, mas ainda estão dentro do município de Mariana, morando temporariamente, até ter novamente a cidade o distrito, né, de Bento Rodrigues reconstruído. Então, para esse trabalho a gente teve desafios, né, que tiveram que ser resolvidos. Primeiro, como é que a gente ia avaliar esse impacto, sendo que a gente não tinha uma informação sistematizada, pretérito, como é que era antes de ocorrer esse desastre. Eu não tinha dados na literatura corretos para se saber como é que era a comunidade antes do impacto e saber realmente o que modificou no que a gente for avaliar daqui para frente. Então, a gente precisou definir uma linha base de impacto, uma linha base de não impacto, né, seria do controle. Então, a gente teve que definir áreas amostrais o mais próximo possível, aparentemente, mas que não fossem afetadas com o dano do Rio Doce, né, ou indiretamente ou diretamente com o Rio Doce. Então, precisou ter uma distância correta, até porque para cada grupo é diferente. Para um rato é uma distância muito menor, já para o morcego que voa, ave, mamífero de médio e grande porte, também precisa ser uma distância grande,
que não tem esse impacto. Então, a gente procurou ambientes parecidos, com águas, lagos, que pudesse ser comparado com as áreas diretamente afetadas pela lama, e a partir daí tentar propor um indicativo do dano, né? O que o dano modificou e o que na nossa comunidade de morcego, o que eu consigo ver que é por causa do dano. Então, primeiramente, eu pensei como os morcegos insetívoros, eles se alimentam, obviamente, de insetos, mas é uma dieta rica de proteína, então eles precisam de água para tomar. Então, eles tomariam água do Rio Doce e, com isso, eles se contaminariam mais do que os morcegos frugívoros e nectarívoros. Mas a gente teve um problema, porque, como eu disse, o método de amostragem de rede de neblina é seletivo, então eu não conseguia capturar os morcegos insetívoros. Então, e todos os insetívoros geralmente são muito pequenos, então o volume de sangue que a gente precisava coletar para fazer as análises ecotoxicológicas era muito pequeno desses animais, então teriam que, porventura, acabar sacrificando. Então, interrompemos esse enfoque e começamos a mudar o nosso enfoque. Então, a gente passou para morcegos grandes, mesmo frugívoros, que era o que a gente conseguia capturar, e fizemos essa análise ecotoxicológica, porque até de forma indireta eles acabam também se contaminando pela água do Rio Doce, uma vez que as plantas estão crescendo na beira do rio, elas são contaminadas também pela água e eles se alimentam, eles também, em menor volume, mas também tomam água do rio, então tem uma influência, mesmo que indireta, dos contaminantes neles, né? Então a gente realizou essa análise ecotoxicológica, tivemos que desenvolver um protocolo de coleta de sangue no volume necessário que a gente precisaria para fazer esse tipo de análise, e também tivemos que analisar quais espécies seriam indicadoras desse dano, e indicadoras não só as que sofrem e desapareceriam do ambiente impactado, mas também as que se beneficiariam, porque existem muitas espécies que elas se beneficiam com impactos, né, geralmente humanos. E a gente começou a observar que se essas espécies elas tinham a sua abundância aumentada nas áreas diretamente afetadas ou não. Então, tá aqui, a gente bolou esse protocolo de retirada de sangue de morcegos, né, para fazer essa análise ecotoxicológica. Então, a partir do sangue, a gente via se tinha variação na osmolaridade plasmática, com íons de sódio, potássio, magnésio. Isso não foi muito bem, não foi significativo. Ou então, alteração em sistema antioxidante de biotransformação. Então, analisamos também biomarcadores, também não tiveram uma diferença significativa dessas áreas não afetadas para as áreas afetadas. Agora, também num sistema não enzimático de biomarcadores. Então, houve uma diferença na glutationa, né, no GSH, onde nas áreas diretamente afetadas era reduzido esses marcadores. Então, e essa glutationa, ela tem um papel central na biotransformação e eliminação de xenobióticos, também na defesa das células contra o estresse oxidativo. Então, importantíssimo para esse tipo de análise. Então, isso foi um indicativo claro e gravíssimo até da região do dano. E isso geralmente ocorria no primeiro compartimento. A gente viu vários desses impactos ocorrendo naquele primeiro compartimento, que foi o que sofreu mais com essa onda de rejeitos. Também observamos a genotoxicidade e a mutagenicidade também, né, com biomarcadores, mas esses também não apresentaram resultados significativos tão grandes. Observamos os elementos presentes no sangue, né, potencialmente tóxicos. Então, foi observado prata, alumínio, bário, arsênio,
cádmio, cobre, ferro, bastante, manganês, níquel, chumbo, mercúrio, estanho, zinco. Com os morcegos, a gente observou uma maior concentração de selênio nas áreas diretamente afetadas, principalmente nesse primeiro compartimento, onde ocorreu a onda de lama. Já no compartimento 3, a gente também observou que é o último compartimento na foz do Rio Doce, né? Também, então, daí dá para ver que isso era dissolvido em água, então também impactava até a foz do Rio Doce, a comunidade, né? Então, o aumento na concentração de ferro, né, que é o elemento realmente que mais variava dos que foram observados no trabalho, né, é o que mais aumentou, porque é uma mina de extração de ferro, então a concentração de ferro é muito grande. Então, viu um aumento na concentração de ferro dos animais das áreas diretamente afetadas, assim como também de alumínio, arsênio, que é bem tóxico, bário, mercúrio, manganês e chumbo. Também nesse mesmo compartimento da foz do Rio Doce. Então, aí, esse também sendo um indicativo gravíssimo do dano. Aqui, a gente consegue ver claramente essa perda de habitat, né? Numa imagem aqui de 2015, dá para ver como é que era a cobertura vegetal, e na outra aqui de 2017, como ficou o leito do Rio Doce após essa onda de lama que varreu toda a vegetação que tinha ali e os animais que ali abrigavam, né? Então, morcegos, como foi à tarde, então eles estavam abrigados, né? Então, os que tinham abrigo diurno próximo do rio, esses morreram, esses foram os mais impactados, né? Que perderam o abrigo e estavam lá embaixo, não deu tempo de fugir. E mesmo assim, muitos morcegos a gente observa em resgate de fauna que eles não fogem dos abrigos. Mesmo tendo um impacto muito grande durante o dia, para ele é mais arriscado sair durante o dia do que continuar num abrigo que vai acabar, porventura, sendo soterrado ou caindo a árvore e matando eles, né? Então, esses animais que estão nessa área aí foram os primeiros a ser impactados. Aqui eu só vou ilustrar para vocês como é que ficou ali, dá para ver a marca na árvore até onde chegou, né, a lama. Então, a maioria dessas árvores aqui morreram depois, pela própria lama ou pelo soterramento, afogamento, elas acabaram morrendo, então ficou um cenário bem feio, assim, a gente fala de paliteiro, né, que parece que ficou um monte de árvore morta as que não foram levadas ainda sofreram, né, então acabaram morrendo, então realmente foi uma perda de habitat grande, então o impacto aí é visível, né, e em algumas espécies, essa anta aqui foi no Parque do Rio Doce, que já não está nesse primeiro compartimento, então não tinha essa onda de lama, mas a gente pode observar como modificou até a viscosidade da água que os animais estavam acostumados a usar, e aqui no caso essa anta ficou atolada. Esse registro foi feito por um guarda-parque que tem lá na ponte perdida, que eles chamam lá do Parque do Rio Doce. Ele tentou resgatar, fez uma força-tarefa para tirar esse animal de lá, mas já estava muito debilitado e acabou morrendo também. Então, são variados os tipos do impacto que causaram, né? Aqui não foi a onda, não teve uma perda de habitat tão visível assim, né, como foi no primeiro compartimento, mas a mudança do Rio Doce causa um impacto visível também, né, nessa comunidade, né? Bom, então, com a comunidade de morcegos, a gente viu também uma alteração na comunidade nessas áreas diretamente, uma tendência, né, de mudança nessas áreas diretamente afetadas, uma diminuição. Aqui vocês podem ver que está todo sujinho de pólen, né, esse morcego nectarívoro. Então, a gente viu uma diminuição nessa diversidade de guildas alimentares também. Então, geralmente, nessas áreas
que foram diretamente afetadas, a gente via um aumento na abundância de espécies que se beneficiam com isso. São espécies geralmente frugívoras, que se alimentam de árvores que têm crescimento rápido, como embaúba, piperáceas, e nessas áreas que foram soterradas, né, começaram a crescer em abundância esse tipo de vegetação, e essa comunidade de morcego aumentou também, essa guilda de morcego aumentou na região. Então, esse foi um outro indicativo que a gente conseguiu observar também, uma tendência no aumento nessa guilda, né, de frugívoros mais plásticos, né, que se beneficiam com essa alteração no ambiente. Mas, fora isso, também, esse trabalho, nós conseguimos capturar 43 espécies de morcego, então também é relevante para o conhecimento da comunidade de morcegos de todo o leito do Rio Doce. Como a gente foi liberado agora também para publicar esses dados, é o que a gente pretende. Teve, inclusive, uma espécie que a gente acreditava que era o primeiro registro para o estado do Espírito Santo, aí depois vimos que já tinha no museu, então, mas foi um dado que acrescentou. Então, para esse tipo de informação também é muito importante a consultoria ambiental, ela tem que estar alinhada também com a academia para gerar esse tipo de conhecimento também, né? Afinal de contas, é realizado uma metodologia sistematizada, então, por que não publicar esses dados, né? É um passo muito importante também de qualquer consultoria. Nós também tentamos observar, né, a gente via se tinha diferença nos parasitas, nos ectoparasitas, no caso dos morcegos, entre a área afetada e a área não afetada. Aqui, nessa foto, tem uma mosca, por incrível que pareça. Isso aqui são duas famílias de moscas, são exclusivas parasitas de morcego, né, Nyctiberidae e Strebelid, e algumas delas até, no decorrer da evolução, perderam as asas. Bem legal, né? Uma outra área de estudo, então, a gente via a carga de parasitas e comparava se tinha diferença. Também não observamos uma diferença significativa. Além disso, a gente via se os animais que a gente capturava tinha lesões na pele, falta de pelo, alopecia, perda de dente. Tudo isso era comparado entre a área controle e a área diretamente afetada, né, tratamento, e também não foi significativo. A gente acha que talvez daria começasse a haver uma tendência se esse estudo fosse continuado, né? Porque 2 anos é um período curto para ver esse tipo de indicativo, né? A gente precisaria de um estudo a longo prazo, de mais anos, para conseguir observar. E esse estudo foi interrompido agora depois de 2 anos, né? Então a gente não tem a certeza que algumas desses indicativos podem realmente ser indicativos a longo prazo ou não. Bom, então, eu queria falar também as conclusões que a gente chegou nesse estudo. Então, ocorreram alguns indicativos que mostraram que realmente houve um impacto na comunidade de morcego. Mas, aqui, essa foto aqui é do Parque do Rio Doce. Nessa área, a gente conseguiu comparar dois ambientes, um afetado pelo rio, e aqui, no caso, é uma lagoa que não foi afetada pelo rio, e eram ambientes muito parecidos, só tendo essa diferença realmente do Rio Doce, né, de onde passou essa lama. E aqui a gente não foi claro nenhuma dos indicativos. A gente acredita, por ser um maior parque, né, de floresta estacional de Minas Gerais, então também a conservação do meio ambiente, ela acaba funcionando como também um bloqueio, o impacto não é tão bem intensificado como em áreas já degradadas, porque no decorrer do leito do Rio Doce, a gente viu que é triste, assim,
quase não tem mais mata ciliar, principalmente no estado de Minas Gerais. O pasto chega até o Rio Doce, a gente via vacas se utilizando, atravessando o Rio Doce, o Rio Gualache do Norte. Então, nessas áreas degradadas, o impacto ele é intensificado. Então, em áreas preservadas, isso também acaba funcionando como um bloqueio, realmente um jeito de diminuir o impacto com a conservação. Então, talvez se tivesse uma mata ciliar bem preservada em todo o leito do rio, esse impacto provavelmente seria reduzido. Então, por último, eu quero deixar os agradecimentos também ao pessoal do LEB pelo convite, ao LACTEC, que foi quem fez o estudo, me chamou, me contratou para esse estudo. Aqui está a equipe de campo, o Matheus, o Diego, a Thali, o Paulo Mangini, que é o veterinário que estava junto da gente também. Toda a equipe também realizou o trabalho de forma excelente, eu não tenho o que reclamar. Queria agradecer também aqui o pessoal, o Ricardo, que é meu orientador, o pessoal do laboratório, que está apoiando, ajudando aí a gente começar o estudo do doutorado, e a CAPES também, né, que é de onde eu tenho a bolsa, que também está ajudando, e agora foi possível fazer a palestra também. Então, acho que é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, podia ter até interrompido também para tirar a dúvida, mas... Obrigado, João, pela palestra. De nada. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém quiser usar o chat ou fazer pedir voz ao microfone. João, eu tenho uma pergunta, não sei Diga se lá, né? vocês viram isso no estudo. Com o desastre, muitos abrigos podem ter sido destruídos, migração de morcego, não sei se vocês viram se aumentou o número de agressões em bovinos, em outros animais, de morcego hematógrafo. Hematófago, não foi feito. Pela nossa equipe, não. Teve o pessoal que fez o impacto social também com a comunidade rural, mas eles não apresentaram nenhum dado nesse sentido para a gente, né? Então, não sei dizer, né? Mas faz sentido aumentar, né? Então, porque aí poderia ter mais casos, subir o número, poderia provocar mais agressões, leva provavelmente a um aumento de número de casos de raivas em herbívoros, e seria um outro ciclo. Essa que era a minha dúvida. Sim, pô, faz completo sentido, mas a gente não avaliou, né? Como a gente ficava só com a parte de silvestre, a gente não viu isso. Mas também o pessoal que viu a parte social também não comentou, não sei se eles chegaram a observar. Mas é legal, fez sentido, sim. Obrigado. Nada, obrigado a você. Então, eu estou lendo aqui a pergunta da Amanda, João, muito né? obrigada pela palestra, foi excelente. Nada, Germana. Eu ia ler para você, mas pode responder. Pode responder? Deixa eu ler ela aqui também. Ela perguntou como que eu defini o protocolo das análises, né? Se tinha valores de referência para as análises de morcego, eu teve que criar. Na verdade, esse tipo de análise, a gente só realizou a coleta do sangue, né? Dos dados. Ela foi feita por uma outra equipe do LACTEC, mas eles tinham valores de referência, sim. Tem no relatório que está publicado, eles até citam, de cabeça eu não vou lembrar, mas está publicado no site do Ministério Público Federal. Se colocar no Ministério Público Federal, Desastre Mariana, vai achar, vai vir esse último relatório, esse resumo, no qual eles falam quais foram os valores de referência, mas também foi comparado dessas áreas controle, né, que não tinham essa influência para as áreas afetadas, e a partir daí que criou essa diferença de valores dos ecotoxicológicos. Não sei se era essa a sua dúvida, Amanda. Bom, João, eu também tenho uma pergunta para você. Na verdade, é mais uma opinião. Você acha que depois do desastre de Mariana, Brumadinho também, a nossa profissão como biólogos e a valorização também da pesquisa, de resultados científicos,
no decorrer desses 5 anos melhorou? Ou você acha que ainda é uma área bem negligenciada? É bem negligenciada. Eu acho que é bem negligenciada, sim. A primeira impressão, a gente tem que existe realmente uma valorização, mas eu acho que é só essa primeira impressão mesmo, porque tanto que o estudo ele foi interrompido, né, assim, parou agora devido à pandemia, não retomou, mas acreditamos que não vai retomar. Depende muito do Ministério Público exigir ou não, né, o MPF exigir ou não. Mas eu penso, se fosse realmente valorizado, eles tinham continuado esse estudo, sim. Porque para Vale, para Samarco, é nada, né? Mexeria esse gasto que a gente tem fazendo estudo. Então, não custa, a meu ver, não custa, pelo contrário, né? É o mínimo que se deveria ter feito. Mas não tem muita esperança nesse sentido, não. Infelizmente. Obrigada, João. Nada. Quem tem mais pergunta, eu vou perguntar outra coisa. Diga lá. Você sabe dizer se ainda está sendo feita alguma coisa lá, acompanhamento social ou... Tá sim. Da própria Fundação Renova, eles estão fazendo... quando a gente foi, algumas vezes, estava tendo plantio do reflorestamento, né? A gente via o pessoal lá nas áreas, a gente tinha até que conversar, porque a gente acessava essas áreas. Então, acredito que isso deve ter mantido. Não sei agora, por causa da pandemia, né? Como é que eles estão realizando, mas a construção da cidade lá, do distrito de Bento Rodrigues, estava ocorrendo, normal, até ano passado, e eles têm um prazo para entregar nessa casa para a população. Então, eu sei que da Fundação Renova eles continuam sim. Do Lactec, eu acredito que foi tudo interrompido agora, né? Mas tem outras agências também, outras ONGs realizando o estudo, tem universidade, eu sei, tem bastante trabalho já disso, né, publicado. Então, eu acredito que esses trabalhos não terminaram. Agora, os trabalhos de mitigação ou de compensação para a população, esses não cessaram, não. Eles continuam tendo, sim. Tá bom, obrigada. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para o João? Algum comentário? Só complementando isso que a Germana perguntou agora, o último passo que a gente teve era a valoração do dano, né? Foi até um tema da disciplina de espécie invasora exótica do Ricardo. Então, agora está tendo uma outra empresa, contratada pela Lactec também, em parceria com a Lactec, que está fazendo essa valoração, né? Eles avaliaram os dados que a gente gerou de dano, e agora está fazendo uma valoração, assim, quanto que isso custou, e quanto que vai custar para para fazer todas as medidas mitigatórias. Então, eles estão realizando esse tipo de trabalho, mas daí já não tem mais nada a ver comigo, né? Eu só gerei os dados para eles se embasarem para causar. Então, também tá tendo esse tipo de trabalho. Se mais alguém tiver um comentário, dúvida. Bom, se ninguém mais tiver nada a comentar. João, muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Acredito que foi um estudo muito trabalhoso e muito... Foi sim. Principalmente o relatório. O campo a gente sempre gosta, né? Quer dizer, relatório que é o mais difícil. Era o caótico, aí fazer esse tipo de análise era bem diferente, a gente nunca tinha feito, então tivemos que começar do zero, eram algumas madrugadas de sono perdido aqui para fazer esses relatórios. Mas valeu a pena, foi um estudo diferente, deu uma experiência legal. Deixa eu comentar que o João faz parte do Lab, né? E se alguém tiver também algum comentário, quiser colocar lá no grupo, o João está no grupo do Lab. Isso aí, se xingar. Obrigada, João. Ok, isso, obrigado a vocês. Eu espero que esse estudo sirva de referência
futuramente, mas que seja pouco usado para que não tenha tanto desastres ambientais assim. Exatamente. É aquele que a gente agradece de ser referenciado, mas Sim, espera que não seja muito. que não tem Bom, de gente, novo, né? exato. Gente, muito obrigado a todos. Encerro agora mais uma reunião do Lab. Obrigado, João. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.